Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão rapidinho aí sobre o conteúdo de potenciação, tá certo? Algumas propriedades, definições e operações. Professora Ana Cláudia aqui com vocês, vamos para mais uma aula. Pessoal, quando nós falamos de potência, nós podemos interpretar essa operação como multiplicação sucessiva de fatores iguais, tá certo? Quando nós trabalhamos com potência, nós fazemos multiplicação de fatores iguais, tá certo? Vamos recordar aqui o nome de cada um dos elementos de uma potência. O número que fica aqui embaixo é a base, aquele pequenininho que fica lá no cantinho superior direito é o expoente e o resultado é a potência, tá certo? Então, 5 elevado à terceira potência, ou ao cubo, como vocês preferirem, significa que nós temos que fazer a multiplicação da base 5 por ela mesma 3 vezes, tá certo? Como está indicado aqui no expoente. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5 novamente, 125, tá certo? Multiplicação de fatores iguais. Está errado nós pensarmos que é base vezes expoente, tá certo, pessoal? Vamos a alguns exemplos aí. Esses primeiros exemplos, se nós estivermos falando de base positiva, tá certo? Primeiro lá, 4 elevado ao cubo. Então, a base 4, repetida aqui 3 vezes e multiplicada por ela mesma, 64. E ainda se for uma fração, pessoal. Se for uma fração, nós fazemos a multiplicação de numeradores entre si e denominadores entre si, tá certo? 2 terços elevado ao cubo são 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços, 8/27, tá bom? E agora, quando a base for negativa, como que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar das regrinhas de sinais lá para multiplicação, tá certo? E aí eu tenho uma regrinha aqui para vocês. Reparem, quando nós tivermos base negativa, no expoente. Se o meu expoente for um número par, o meu resultado vai ser positivo, por conta da regra de sinais. Então, menos 3 elevado a 4. Se a gente for fazer a regrinha de sinais aqui, ó, menos com menos mais, com menos menos, com menos mais, então resultado positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo, e aí a gente realiza a multiplicação, tá certo? E ainda, se o meu expoente for ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Então, olha só, amores, base negativa, expoente ímpar, resultado final negativo por conta da regra de sinais. Se for frações, multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si, como eu disse anteriormente. Tá certo? Fácil, né? Vamos falar um pouquinho agora quando o expoente for negativo. Nós não podemos resolver potências com expoentes negativos, tá certo, amores? Antes disso, nós precisamos inverter a base. Quando a gente inverte a base, trocamos o sinal do expoente e aí é só resolver. Olha lá, então. 3 elevado a menos 2. Para eu inverter a base nessa situação, eu tenho que imaginar que aqui embaixo desse 3 tem o denominador 1, e aí eu inverto a base, ó. 1 sobre 3. Quando eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Então, 1 sobre 3 ao quadrado é fácil de resolver, dá 1 nono, tá certo? Se a minha base for uma fração, é só eu trocar as posições de numerador com denominadores aqui, tá certo? Invertendo a base, a gente troca o sinal e resolve normalmente a multiplicação de numeradores e denominadores entre si. Tá certo, amores? Algumas definições, algumas coisas que a gente não pode esquecer aí falando de potências, que toda base elevada a zero é sempre 1, qualquer valor que tiver a minha base, se estiver elevada a zero, é 1, e a próxima definição aí, toda base elevada a 1 é sempre ela mesma. Tudo bem? Fechou? Vamos lembrar agora algumas propriedades das potências. A primeira é o produto de potências de mesma base. Produto, a multiplicação de potências de mesma base. Como que nós resolvemos isso, professora? A gente conserva a base, uma vez que elas são iguais, e vamos somar os expoentes. Olha aqui no exemplo, ó.
5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, reparem que as bases são iguais, conserva a base, somos expoentes, reduzir isso a uma única potência. Tudo bem? A próxima propriedade é o quociente, a divisão de potências de mesma base. Nós devemos conservar a base e aí subtrair os expoentes, tá certo? Mais um exemplo aí, 2 elevado a 6 dividido por 2 ao quadrado. Bases iguais, subtrai os expoentes. 6 menos 2 dá 4. 2 elevado a 4. Tá certo? Prestem atenção numa coisa. Em alguns exercícios, essa divisão pode aparecer assim, ó, na forma de fração. Não se esqueça que se trata da mesma coisa, então eu tenho que subtrair os expoentes, tá certo? Facinho, né? Mais uma propriedade, se chama potência de potência, o nome dela já diz. Nós devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. 5 ao quadrado elevado ao cubo, mantenho a base, multiplico os expoentes e tornei numa única potência. Tá certo, amores? Vamos falar um pouquinho agora, já que vocês vão usar aí nas aulas de física, sobre notação científica. Lembram-se de notação científica? É uma forma simplificada de representar números reais muito grandes ou bem pequenininhos, tá certo? E aí a gente usa uma potência de base 10, tá legal? É super fácil, vamos lá. Eu, professora Ana Cláudia, costumo dizer que a minha potência de base 10 funciona como uma gaveta, onde eu posso guardar zeros e casas decimais, tá certo? Os únicos números que eu posso colocar dentro da minha gaveta, que é a minha potência de base 10, são os zeros, tá certo, pessoal? Os outros números diferentes de zero, nós apenas andamos com a vírgula e guardamos casas decimais, tá bom? O número que vai à frente dessa potência de base 10, a gente tem que prestar atenção, para ele estar em notação científica, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, o número que está à frente tem que estar neste intervalo numérico aí. Tá legal? Senão, não estará em notação científica, tá bom, amores? Vamos aos exemplos? A letra A aqui, um número bem grandão. Para transformar em notação científica, nós guardamos todos esses zeros, olha só. 3, 6, 9, 12, 13. Aí o número ficou 659, certo? Mas lembra que tem que estar entre 1 e 10, tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, eu vou andar mais 2 casas decimais. Aqui, ó, 1, 2, para este número virar 6,59. Eu já tinha 13 zeros guardados, mais 2 casas, 10 elevado a 15. Prestem atenção, quando eu ando para a esquerda, o meu expoente da base 10 aumenta, tá certo? Então, sempre que a gente olhar para um número que na potência de base 10, ele é um valor positivo, eu estou falando de um número bem grande, tá certo? Olha só o próximo exemplo, o exemplo B aí. É um número bem pequeno, certo? Então, para eu transformar esse número em notação científica, eu preciso que essa vírgula que está aqui no comecinho ande para a direita até ela ficar entre o 1 e o 6, para esse número se tornar 1,6, para estar em notação científica. E aí é só a gente contar quantas casas essa vírgula precisa andar para chegar até lá. Lembrando que a casa que ela se encontra, a gente não conta, tá bom? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais uma, 11 casas. Quando eu ando para a direita, o meu expoente da minha potência de base 10 fica negativo, para me indicar que é um número bem pequeno, tá certo? E com esses números em notação científica, nós também fazemos algumas operações, tá certo? E a gente precisa lembrar das propriedades das potências, e é para isso que eu estou aqui nessa aula ajudando vocês. Primeiro, como que eu faço multiplicação com valores, com números que estão em notação científica? A multiplicação de números na forma de notação científica é feito multiplicando os números. E aí, o que a gente vai fazer com a base 10?
Se elas são iguais, a gente tem que conservar a base e somar os expoentes. Então, olha só aqui, ó. A letra A, 1,4 vezes 10 a 3, vezes 3,1 vezes 10 ao quadrado. Então, o que nós temos que fazer? Multiplicar os números que estão à frente, olha só, 1,4 vezes 3,1. As potências têm a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Foi o que a gente aprendeu lá da propriedade das potências, certo? 1,4 vezes 3,1 dá 4,34. Somando os expoentes, 10 elevado à quinta, 4,34 vezes 10 à quinta, fizemos a nossa multiplicação, tá certo? Tem mais um exemplo aqui, ó. 2,5 vezes 10 a menos 8, vezes 2,3 vezes 10 à sexta. Multiplico quem está na frente. As bases são iguais, conservo a base e somo os expoentes. Atenção que nós temos um expoente negativo aqui, ó. É só pensar no dinheiro. Devo 8, paguei 6, devo 2. Multiplico os valores da frente e resolve a propriedade das potências. Tá certo, amores? E se for divisão? A mesma coisa. Dividimos os números que estão à frente e aplicamos a propriedade das potências lá nas potências de base 10, tá certo? Lembrando que na divisão, ao invés de somar os expoentes, a gente tem que subtrair, tá certo, amores? Então, olha aqui a primeira, 9,42 vezes 10 à quinta, dividido por 1,2 vezes 10 ao quadrado. Então, nós fazemos a divisão dos números que estão à frente, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, fazendo essa divisão aqui, 7,85 vezes 10 ao cubo por conta da subtração dos expoentes. Tá certo, amores? A letra B, a mesma coisa, 8,64 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,2 vezes 10 à sexta. Dividimos os números que estão à frente das potências, dá 2,7. Atenção aqui, é menos 3. Só que eu estou fazendo uma subtração, né? Então, vai ficar menos 3, menos 6. Menos, devo 3, devo 6, devo 9. Tá certo? E ainda se for soma e subtração, professora? Se for soma ou subtração em notação científica, a gente soma ou subtrai os valores que estão à frente e aí a gente repete essa potência de base 10. Tá certo? Só que para fazer essas operações, é necessário que as potências de base 10 apresentem o mesmo expoente, senão não é possível fazer isso. Então, reparem só, no primeiro exemplo, ó, 3,3 vezes 10 a 8, mais 4,8 vezes 10 a 8. Olha só, as potências têm o mesmo expoente. O que a gente faz, pro? Soma quem está na frente, conserva a minha potência igualzinha. Repara que eu não mudo o meu expoente, tá certo? Eu opero só os valores que estão à frente e repito a potência, uma vez que ela é igual, tá certo? Tanto na soma como na subtração. 6,4 vezes 10 ao cubo, menos 8,3 vezes 10 ao cubo também. Reparem que elas são iguais. Nós fazemos a subtração aqui, vai dar um número negativo, dá menos 1,9. E aí, como as potências são iguais, a gente repete ela lá no final, lá na resposta. Tá certo, amores? Espero que a aula tenha sido esclarecedora, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo!